Feliz sábado para todos nós! O sábado chegou. Vocês perceberam, ou só eu que estou com esse pensamento? Como o tempo passou rápido? Nossa, parece que a semana passou rapidinho, mas isso é muito bom, porque aí a gente fica junto novamente e pode aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Então, um ótimo dia para você, um ótimo fim de tarde para você, para sua família, que todas as bênçãos de Deus possa inundar aí a sua casa, a paz do Senhor, a alegria que vem dele e que possamos ter um momento muito agradável aprendendo a palavra de Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu espero que você aí na sua casa possa aproveitar da melhor forma esse momento. Louvar de todo o seu coração, ficar bem atento para aprender da palavra de Deus. Nós vamos também falar com o Papai do Céu, e isso é tão bom, né? Não é bom quando a gente fala com o nosso amigo? A gente, além de falar o que sente, a gente pode ouvir dele o que ele também está sentindo. E aqui é a mesma coisa. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, abrimos o nosso coração, falamos dos nossos sentimentos. E quando a gente ouve a palavra de Deus, aí é a vez de Deus falar conosco. Isso não é tão bom? Então, se prepara aí, porque o nosso Clube da Bíblia vai começar! Sabe, crianças, eu tô olhando aqui nesse meu caderninho de receita e eu tô um pouco preocupada porque essa receita, quem me ensinou foi a minha mãe. Ela me ensinou, né? Só que agora eu vou ter que praticar. Então, eu vou ser sincera para vocês. Eu não sei se eu vou acertar, mas de todo jeito eu vou praticar. Se ficar bom esse bolo, eu já sei que a Raquel vai querer aprender a fazer, com certeza, porque esse bolo é bem gostoso. Bom, quem sabe no nosso próximo encontro eu falo para vocês como ficou esse bolo aqui. Eu espero que eu consiga fazer. Agora, fala sério, hein? Essa questão de você praticar e ensinar, até que dá certo? Dá ou não dá? Eu acho que dá e dá muito certo. Afinal de contas, crianças, nós não estamos aprendendo isso aqui na Bíblia, na palavra de Deus? Você se lembra qual é o versículo? Você guardou na sua cachola? Então, bora guardar na cachola, porque esse momento é guardando na cachola. Aí na sua Bíblia, se você tiver com ela, abra aí junto comigo. Está lá em Mateus, o Novo Testamento. E Mateus é o primeiro evangelho. Mateus, no capítulo 5, esse número maior aí da página. Aí você procura no número menor o 19, que é o versículo. Então, no 5,19, lá no final diz assim: mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Como eu estava falando para vocês da receita, se eu praticar
e pegar lá a receita e fazer colocando os ingredientes, batendo tudinho, vai chegar uma hora que eu vou ficar craque. Aí, quando alguém virar e falar, nossa, que bolo gostoso, eu vou conseguir ensinar, afinal, eu já sei. E esse versículo fala isso. Se você ler a palavra de Deus e você colocar ela em prática, fazendo as suas boas atitudes, com certeza você vai conseguir ensinar as outras pessoas e você vai se tornar grande lá no reino dos céus, lá na casa de Deus, sabe por quê? Porque você vai fazer aquilo que obedece a Deus e Deus vai se agradar com suas atitudes, Ele vai ficar muito feliz com você. Então, agora que você entendeu direitinho Mateus 5,19, vamos guardar na cachola? Antes de qualquer coisa, vamos falar, vamos ler juntinhos para que a sua cachola possa se movimentar e você recordar. Vamos juntos? Mateus 5,19. Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Você recordou? Agora você já sabe, né? Algumas palavras vão desaparecer. Você não queria que elas desaparecessem, mas elas desaparecem. E você, na hora que tiver que falar e a palavrinha que sumiu, você fala aí bem alto. Mas bem alto mesmo. Deixa até o seu vizinho descobrir que palavra é essa. E eu daqui vou fazer, ó, ok? Então você fala a palavra, eu só estalo os meus dedos. Vamos lá? Então, começando do endereço. Mateus 5,19. Mas todo aquele que ensinar estes será chamado no reino dos céus. Mateus 5,19. Bom, eu tô aqui acreditando que você acertou essas palavrinhas. Agora a gente vai dar uma mudada e outras palavrinhas que vão desaparecer. E quando chegar nessa palavrinha, além de você falar bem alto, você vai, ó, dar 2 palmas junto comigo. Mas tem que falar a palavrinha bem alto. Vamos lá? Sempre começando do endereço. Mateus 5,19. Mas todo que praticar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Esse eu dei uma dica, né? Eu falei será chamado. Ajudei vocês aí de casa, hein? Então, Mateus 5,19. Agora, eu dei até uma dica, eu fui bacaninha, hein? Agora que a gente relembrou tudinho, você vai fazer assim. Ou você vai fechar os seus olhos, ou você vai ficar de costa para a TV. Para poder falar sem olhar, não vai aparecer na TV, mas você fecha os seus olhinhos para se concentrar e vai falar todo o versículo bem calminho. E daqui eu vou te ajudar. Vamos juntos? Mateus 5,19. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. E aí, foi bom? Você conseguiu? Muito bem. Esse Mateus 5,19 vai ficar aqui guardadinho na nossa cachola. Ele me salvou e me deu perdão.
que sono! Ei, acorda, preguiçoso! Vamos aprender com a formiga? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Ai, que sono! Nós agora vamos aprender da palavra de Deus, mas antes disso, nós vamos falar com Deus. A gente agradece, a gente pede e depois a gente fica bem quietinho, porque aí é Deus falando conosco. Então vamos orar juntos? Querido Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, por este momento em que podemos falar contigo, mas que também podemos ouvir a tua voz através da tua palavra, nos ensinando para que possamos ter atitudes corretas. Eu peço que guarde a cada casa, a cada lar, a cada família, a cada criança, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria. Em nome de Jesus, guarde o Senhor Deus e agora abençoa cada um, que possamos, Senhor, ter a nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos olhinhos abertos para aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Você já está preparado? Então se aconchegue aí no seu sofá e arregale os seus olhinhos, porque eu preciso de crianças que sejam bem atentas e que consigam resolver esse mistério. Você está preparado? Bom, olha aí e me responde. Quem quer descobrir quantos grãos de feijão há neste vidro? Um pouco mais que isso. Olha, eu acho que é um pouco menos. Bom, para que você não fique aí queimando a sua cachola, aqui nesse vidro há 1.440 grãos. Isso mesmo, 1.440 grãos de feijão. Se cada um desses grãos fosse uma nota de 100, o que você faria com tanto dinheiro? Poxa, seria muito bom poder gastar todo esse dinheiro, não é? Será que você daria um pouco para o trabalho de Deus? Ou será que você guardaria no banco? De repente você pode gastar no outro dia. Ah, eu tive uma ideia. Talvez você pudesse jogar esse dinheiro tudo no lixo, jogar fora. Não, claro que não. É lógico, eu também não faria isso, né, crianças? Bom, esses 1.400 grãos, é claro, eles não são dinheiro, mas ele nos lembra de uma coisa preciosa que usamos todos os dias. Será que você sabe o que é? É o tempo. Sim, o tempo.
essas quantidades de minutos que existem num dia. Você sabe que uma hora tem 60 minutos. Bom, se uma hora tem 60 minutos, se multiplicar, fazer vezes 60 vezes 24 horas, 60 minutos vezes 24 horas que tem um dia, cada dia você tem o quê? 1.440 minutos para usar. Bom, vamos ver como você usa esses minutos. Eu fiz o quê? Eu dividi os grãos em 3 partes iguais. Cada potinho tem um pouco de feijão, mais ou menos 480 grãos. Agora vamos ver como você vai usar o seu tempo. Um potinho, você usa o tempo dormindo. Uma criança deve dormir mais ou menos umas 8 horas, então 480 minutos. Aí, você gasta outros minutos por dia comendo, brincando, estudando. Será que você gasta 5 ou 10 minutos lendo a Bíblia? 5 ou 10 minutos orando? Agora fala sério, isso não é muito tempo para Deus. Mas sabe o que acontece com alguns minutos de seu dia? Eles são jogados fora. Isso mesmo, é desperdiçado. Vão parar tudo no cesto do lixo. Você desperdiça tempo quando deixa para depois aquele trabalho que tinha que fazer. Você desperdiça tempo ficando na cama quando você deveria de levantar. Você desperdiça tempo quando fica distraído ali assistindo TV ou no computador ou jogando joguinhos em vez de estudar. Você desperdiça tempo fazendo tarefas de qualquer jeito. E aí o que acontece? Não fez do jeito certo e direito, vai ter que repetir depois. Tudo isso você desperdiça tempo. Agora, vamos relembrar o que é a atitude? A atitude é a maneira como você se sente, pensa, age ou reage em relação a uma determinada situação, ou pessoa ou objeto. E com tudo isso que falamos sobre desperdiçar tempo, a atitude errada, sabe qual é? A preguiça, o desejo de deixar tudo para depois, a má vontade para fazer as coisas. A atitude errada, preguiça. Então, o que seria a preguiça? Preguiça é a má vontade para trabalhar, fazer as coisas. A preguiça é uma atitude errada que muitas vezes está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí no final do dia, o que acontece? O tempo se foi e não dá para guardar o tempo no banco, no bolso. Não tem como guardar para gastar depois. Mas amanhã você terá outros 1.440 minutos novinhos em folha para você usar. Este tempo só vai vir amanhã. Quantos minutos você vai gastar com Deus amanhã? Quantos minutos você vai desperdiçar por causa da preguiça? Deus nos diz na Bíblia que os preguiçosos são desperdiçadores. E muitas vezes a preguiça aparece quando você escolhe fazer o que quer e não o que Deus quer, não o que Deus diz que é o melhor para você. Se você, criança, já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu tempo
pertence a Ele. Então, ao acordar, a primeira coisa a fazer, ore, pergunte ao Senhor: meu Deus, o que você quer que eu faça com o meu tempo? Agora eu pergunto a vocês, como será que os discípulos de Jesus gastavam o tempo? Lembre, os discípulos eram aqueles que seguiam a Jesus, ouviam Jesus, conversavam com Ele. Junto com Jesus eles deviam rir, chorar. Será que os discípulos eram preguiçosos e desperdiçavam tempo? Crianças, sim. Certa vez, Jesus pediu que eles fizessem uma coisa e eles não obedeceram. Sabe, crianças, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, chegou um dia que Jesus não teria muitas horas. O tempo estava quase terminando. Sabe, criança, Jesus sabia que isso iria acontecer. Olha só o que Jesus passaria. Primeiro, a traição de Judas. Judas, um dos discípulos, daria um beijo e trairia Jesus. Depois, viriam alguns soldados, iam prender Jesus, sim, levar Jesus para uma prisão. Não acabou. Ele teria que passar pelo sofrimento. Iriam bater em Jesus, cuspir em Jesus, o sofrimento e a morte na cruz. Ele sabia, Jesus sabia que iria passar por tudo isso e que depois ele iria ressuscitar, ele voltaria a viver. Mas antes dele voltar a viver, ele teria que passar por um grande sofrimento. E por isso, Jesus, ele era filho de Deus, mas ele também era homem, um ser humano como a gente. E ele sofria de dores, e neste momento, Jesus estava triste, porque ele teria que passar por tudo isso. Então, os seus discípulos não entendiam essas coisas. Jesus tinha avisado, mas eles não compreendiam. Sabe, crianças, eles não conseguiam acreditar que alguém poderia pegar o Filho de Deus para machucar, para bater e até matar o Filho de Deus. E eu pensando aqui, eu acho que eu também não acreditaria nisso, que alguém poderia matar o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus reuniu seus discípulos e eles foram juntos com Jesus para um lugar. Eles foram para o Monte das Oliveiras e eles se reuniram num lugar chamado Jardim do Getsêmani. Aí o Senhor Jesus deixou os discípulos ali, mas ele chamou 3 discípulos para ir junto dele. Sim, chamou Pedro, chamou Tiago e chamou João para ir junto com Jesus e se afastaram um pouco daquele lugar. Chegando num determinado lugar, Jesus virou para eles 3 e falou assim: olha, vocês ficam aqui, fiquem atentos, vigiem e orem, porque coisas ruins vão acontecer. Orem, falem com Deus. Enquanto vocês fiquem aí, eu vou me afastar um pouco, porque Jesus, ele queria ter um particular, ele queria falar a sós com seu Pai, com Deus, e ele se afastou um pouco mais. O que aconteceu? Ele conversando com Deus, afinal, ele ia sofrer pelos pecados de todo mundo. Isso mesmo, crianças. Jesus sofreria pelos meus pecados. Jesus sofreria pelos seus pecados. E aí você pode estar perguntando, como assim? Por que isso? Sim, os nossos pecados nos separam de Jesus. Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo e faz que desagrada a Deus. Deus que mora no céu,
um lugar lindo, um lugar perfeito, como Deus é perfeito. O céu é a casa de Deus e Ele deseja que a gente vá morar com Ele no céu, mas o pecado não pode entrar no céu. E com isso, Deus, com seu grande amor, mandou o seu Filho, Jesus, o Filho de Deus. Ele mesmo, ele veio neste mundo e ele precisava receber o castigo do pecado. Para quê? Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E com isso, com o nosso coração bem limpinho, um dia podemos ir para com Deus lá no céu. E é por isso que Jesus, o Filho de Deus, ele estava ali para sofrer os meus e os seus pecados. E enquanto Jesus estava ali sozinho, orando, falando com Deus Pai, ele foi e voltou. E será que os discípulos obedeceram Jesus? Será que os discípulos estavam orando e fazendo o que Jesus pediu? Crianças, não. Os discípulos estavam, sabe, fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos estavam tirando aquele cochilo. Agora eu pergunto, será que aqueles discípulos dormiram porque Jesus demorou muito tempo ali falando com Deus? Não, crianças, não foi isso. Jesus, depois de 1 hora que voltou, que estava orando, que ele voltou, ele encontra os discípulos dormindo. E o Senhor acorda os discípulos e fala: meus amigos, me ajudem em oração. Eu pedi para que vocês orem comigo. E ele deixou os discípulos ali e voltou a falar com Deus, o seu Pai. E vocês acham que os discípulos obedeceram Jesus? Criança, ó. Os discípulos voltaram a dormir, criança. E sabe, isso aconteceu 3 vezes. Agora, imagina, Jesus, como falamos aqui, ele era homem, sentia tristeza, sentia dor. Jesus também não estaria cansado? Certamente ele estava cansado, como seus discípulos. Mas sabe, crianças, Jesus, ele tinha um trabalho a fazer. Como eu falei, Jesus, ele precisava salvar o mundo do castigo do pecado. Então, Jesus, ele foi fazer o seu trabalho, ele foi cumprir a sua missão. Você sabe por quê? Porque Jesus não teve uma atitude errada. Jesus não foi preguiçoso. Jesus era diligente. Sim, isso mesmo. E você pode estar aí perguntando, o que é ser diligente? Ser diligente é ser esforçado, é empenhar-se para fazer o seu bom trabalho. Diligente é você fazer aquilo o seu melhor. Sabe, crianças, ainda na palavra de Deus, o seu discípulo Pedro aprendeu que Deus queria que ele fosse diligente e não preguiçoso. E depois de um tempo, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Deus usou Pedro para escrever 2 cartas, que hoje fazem parte da Bíblia, 2 livros da Bíblia. Pedro escreveu inspirado por Deus e Pedro tinha certeza que um dia Jesus voltaria, como ele tinha mesmo falado. Mas eles não sabiam quando isso ia acontecer. Mas Pedro não queria que Jesus voltasse e encontrasse esquecido de fazer o seu trabalho. Pedro teve uma atitude correta, a diligência. Todos nós que um dia cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, devemos esperar a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento. E aí, nós devemos esperar ou ficar com preguiça? Não, nós temos que fazer o que aprendemos no versículo lá do guardando na cachola. Todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus.
Mateus 5,19. Então, nós temos que ser diligentes, praticando, ensinando os mandamentos do Senhor. Como que nós podemos, então, desenvolver uma atitude correta? Primeiro, separe mais do seu tempo para Deus. Mas quanto, tia? Você vai decidir. Você separa um tempo para memorizar um versículo, um tempo para louvar a Deus, um tempo para dizer ao Senhor o quanto você o ama, agradecer a Ele. Pense, é assim que Deus quer que eu gaste esses minutos hoje? Ou será que eu estou desperdiçando o meu tempo? 2. Trabalhe para agradar a Deus. Olha, pensa aí, o que você gosta de fazer? Aí para ajudar sua mãe ou seu pai na sua casa, é arrumar a cama, lavar a louça ou guardar as coisas, deixar tudo arrumado no seu quarto? Então, faça isso, mas faça com alegria, sem reclamar. E também sem ficar contando vantagem para os outros aí para receber elogios. Isso não vale. É importante lembrar de fazer cada trabalho com amor, com cuidado, o melhor tempo. Porque se fizer de qualquer jeito, vai ter que fazer tudo de novo. E diligência não é só terminar a tarefa, é fazer ela da melhor forma. 3. Lembre-se de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele virá para nos levar para morar na casa de Deus. O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Será que você vai estar bem preguiçoso e reclamando com tudo? Ou você quer estar pronto, fazendo bem o seu trabalho e falando com Deus? Olha, Senhor, ajude-me a ser diligente em cada coisa que eu fizer. Ajude-me a te servir de todo o meu coração. Então vamos para o pare. Pare de reclamar e comece a ser agradecido. Pense, o que você reclama? Do que você tem preguiça? Aprenda, faça qualquer coisa, o que for, mas faça para a glória de Deus. Resolva, peça ajuda de Deus. Ele lhe dará força se você esperar nele para ser diligente. Expresse, agradeça a Deus porque ele vai ajudá-lo a ser uma pessoa diligente. Pois então, crianças, hoje nós tivemos a explicação de duas atitudes, a preguiça e a diligência. Com alegria, fazer o seu melhor. Você que tem Jesus no coração já sabe. Não esqueça, ao acordar, Jesus, como posso dar o meu melhor para você? Agora você, criança, que ouviu tudo isso e gostaria de, a partir de hoje, ter a sua atitude mudada. Como que eu posso fazer isso? Eu te digo. Você tem que receber Jesus no seu coração. Quando Jesus entra no seu coração, ele torna o seu Salvador, o seu amigo. E as atitudes erradas, você fala para Deus e pede perdão. Diz a Ele que você quer ter atitudes corretas. E Jesus aí dentro do seu coração vai te ajudar a ter essas atitudes. Se você quiser fazer isso, faça essa oração junto comigo. Querido Jesus, eu entendo que tenho atitudes erradas e isso são pecados. Me perdoe, me ajude a ter atitudes corretas. Entre no meu coração e agora me ajude a agradar a Deus com boas atitudes, porque eu acredito que Jesus pode fazer isso. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Então, crianças,
vocês já sabem da atitude correta. Quando a mamãe pedir alguma coisa, alguém pedir alguma coisa para você, as suas atividades mesmo do dia a dia, estudar para uma prova, arrumar o seu quarto, ajudar em alguma coisa, faça com alegria. Se de repente você está fazendo alguma coisa que você gosta muito e não quer parar para ajudar, não faça de qualquer jeito. Dê uma esperadinha e vai lá ajudar, faça com alegria. Pode ter certeza que você, fazendo isso, será grande no reino dos céus. Então, a gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo sábado. Deus abençoe e fique. Ai, que sono. Ei, acorda, preguiçoso! Vamos aprender com a formiga? A formiguinha corta a folha e carrega.